Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou fazer algo diferente do que sempre tem aqui no canal, que são vídeos musicais, e eu vou responder algumas perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram. Talvez possam ter algumas perguntas nada a ver, mas vamos ver no que é que dá, tá? Então eu resolvi fazer esse algo diferente, enquanto eu ajeito algumas coisas no meu instrumento para poder voltar a gravar vídeos. Então eu não queria que o canal ficasse tão parado. Desde já eu queria agradecer a todo mundo que fez pergunta lá no Instagram, que interagiu, tá? E se você também quiser fazer alguma pergunta para um próximo vídeo como esse, se você achar legal, pergunta aqui, pergunta sobre música, sobre violoncelo, sobre qualquer outra coisa que você acha que eu possa responder, manda aqui e aí eu vou estar respondendo, tá certo? Então vamos lá, vamos às perguntas. A primeira pergunta foi o seguinte: qual instrumento que você se sente mais à vontade para tocar? Então, pessoal, o que acontece, né? Para quem me acompanha só aqui no canal, ou para quem me acompanha há pouco tempo no Instagram, talvez só tenha me visto tocando violoncelo. Mas eu toco outros instrumentos e, na verdade, toco antes de tocar violoncelo, eu já tocava outros instrumentos. Eu comecei na música tocando teclado, e aí comecei a tocar violão e guitarra, que era o que eu sempre quis tocar, e aí comecei a tocar violoncelo. Então, são dois mundos totalmente diferentes, mas assim, perguntando sobre o que eu mais gosto de, o que eu me sinto mais à vontade de tocar, sendo bem sincero, talvez eu me sinta mais à vontade tocando guitarra e cantando, por exemplo, na banda. Por quê? Porque apesar de eu gostar muito de tocar violoncelo, eu acho que o violoncelo, ele exige uma atenção muito grande para que você não desafine, né? É um instrumento que exige que você esteja muito entregue à performance, sem estar prestando atenção em nada, para que ele venha a ser tocado de uma maneira perfeita. Então, eu tomo muito cuidado quando eu vou tocar violoncelo por conta disso. E talvez isso não me deixe tão à vontade quanto tocar outro instrumento. Não quer dizer que eu não me sinta à vontade, muito pelo contrário, eu me sinto. Mas não é o instrumento que eu fico mais à vontade para tocar, justamente porque ele não é tão livre. Eu tenho que estar muito conectado, muito atento a tudo que eu estou fazendo, já pensando na próxima nota, como que eu vou fazer a mudança de posição, como que eu vou sair ali de um sol para um lá, por exemplo, para que não desafine. Porque é um instrumento que não tem traste, não tem marcação. Então, é tudo no ouvido, na memória muscular. Não é aquele negócio, botou o dedo, como você está tocando um teclado, coloca o dedinho ali e a nota sai bonita. Não, não é. Tem um mundo ali que você pode errar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma segunda pergunta que me fizeram, perguntaram pra mim assim, eu disse que ia ter umas perguntas nada a ver. Perguntaram como é que você faz pra cuidar da barba. Eu passo água e sabonete. Se essa for a pergunta. Eu não acho que minha barba é bem cuidada ou muito bonita. Eu só acho que eu sou mais bonito com ela do que sem ela, senão eu fico muito novo. E se eu tirar, minha esposa briga comigo, então tem que deixar a barba. Vamos ver outras perguntas aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 agora em agosto. Então quem quiser me dar um presentinho aí, é só mandar um e-mail. Tô brincando. Tenho 25 anos, comecei na música, eu acho que eu tinha uns 12 anos eu comecei a tocar. Com uns 15, 16 anos eu comecei a dar minhas primeiras aulas assim de violão. E com 17 anos eu entrei na universidade. E aí fiz faculdade de música, licenciatura em música, na verdade, e foi lá na universidade que eu conheci o violoncelo. Tinha a orquestra da universidade, eu achava bem legal, e eu sempre gostei de violoncelo. Então comprei o violoncelo na primeira oportunidade que eu tive, comecei a aprender sozinho, depois comecei a fazer aula, e hoje não largo mais, né? Virou uma paixão, virou meu trabalho também, então é isso aí. Então, 25 anos, comecei na música aí profissionalmente com uns 15 e eu comecei a tocar violoncelo, pessoal. Interessante isso aqui. Eu comecei a tocar violoncelo com 20 anos, quase 21, então tem 5 anos aí que eu toco violoncelo. Então comecei já velhinho aí o negócio, né? Mas quem me mandou uma pergunta aqui muito engraçada foi o Felipe da Cruz, que é baterista da NF3, da minha banda, e ele mandou uma pergunta tirando onda aqui que foi o seguinte: deixou de alisar o cabelo, foi? Rapaz, como é que você mandou uma pergunta dessa pra mim? Eu alisei o cabelo uma vez e não deu muito certo. E até hoje todo mundo tira onda.
Eu tento até encontrar fotos dessa época, mas as fotos que tem não dá pra perceber muito, então não vou nem postar nada aqui. Nem queiram ver, porque a situação é feia. Outra pessoa mandou a pergunta aqui, a Thaís. Verdade que você aprendeu a tocar a maioria dos instrumentos sozinho? Então, no início, eu sempre comecei sozinho. Então, teclado, eu aprendi sozinho. Teclado eu nunca tive professor. Acho que eu cheguei a ter aula de piano depois de muito tempo. E foi um período muito curto, né? Foi um período antes de entrar na universidade. Um período assim de 1 ou 2 meses. Mas eu aprendi realmente teclado sozinho. Meus dedos e a internet, né? E violão eu comecei sozinho, mas durante pouquíssimo tempo aí eu comecei a fazer aula. E foi aí com o violão que eu tive meu contato com teoria musical. Eu comecei a fazer aula particular, né, com um professor de violão, e aí ele me ensinou partitura, teoria musical e violão, né? E aí eu já parti para guitarra sozinho. E aí a guitarra eu comecei a ter esses professores de YouTube. Comecei a ver muita gente na internet e tal. E comecei a tentar ser mais metódico, né? Aprender com outras pessoas, mas ao mesmo tempo sozinho. Porque não era um professor que estava me ensinando ali cara a cara. Eu pegava material na internet, tentava ver o que era melhor e estudava e aplicava. Então, eu nunca cheguei a ter aula mesmo de guitarra com um professor fixo, né? Eu tive talvez uma aula ou outra esporádica, mas nada muito fixo. E aí o violoncelo eu comecei sozinho, os primeiros 2 meses talvez, e aí eu comecei a fazer aula lá na Escola Técnica de Artes daqui de Alagoas. E pronto, e aí eu comecei realmente a ter um instrumento com o professor e aprender ali tudo certinho, regradinho. E acho que talvez por isso que eu tenha me fixado mais no violoncelo, porque teve pessoas guiando o caminho. Então isso é muito importante, pessoal. Tenham alguém para guiar um caminho de vocês, né? Para mostrar por onde você deve ir, porque às vezes você começa sozinho, você até aprende o instrumento, mas aí você não tem os caminhos para onde seguir quando você tá tocando. O que é que você vai fazer depois? Onde é que você vai estudar depois? Com quem que você vai tocar, né? Então tem muito isso. Aqui perguntaram o seguinte também, a Luzia Camelo perguntou, minha irmã perguntou assim, qual música deu mais trabalho para gravar? Qual música deu mais trabalho para gravar? Então, eu acho que uma música que deu, deixa eu entrar aqui no canal para ter certeza, tá? Porque eu acho que ela deve estar falando das músicas do canal. Então, se você não é inscrito aqui, ó, já vai se inscrevendo, deixando seu like e comentando. A música que deu mais trabalho para gravar. Vamos lá, eu acho que foi o Parabéns Pra Você, que eu gravei pra competição da HPG. Por quê? Porque eu tive que fazer um arranjo mais complicado e teve muitos takes. E aí, realmente foi uma música bem complicada, bem complicada. Inclusive você, Luzia, que me perguntou, me ajudou na edição do vídeo. E por isso não foi tão difícil, porque se eu tivesse que editar o vídeo, gravar a música, mixar a música, fazer o arranjo, aí o negócio, meu amigo, teria sido complicado. Viu? Outra pergunta. Quanto tempo de estudo por dia? Pessoal, o que acontece, tá? É muito importante quem é músico estudar todo dia seu instrumento, principalmente esse tipo de instrumento como violoncelo, violino, porque se você passa um tempo sem tocar, sua mão sai do lugar e não consegue sair nada. Então, eu tô tentando dedicar o instrumento entre 3 a 4 horas por dia. E no dia que eu não consigo tocar, né, por conta de alguma demanda específica aqui no estúdio ou algum trabalho específico, no dia que eu não consigo estudar, eu tento repor em 2 dias seguidos. Então, por exemplo, eu estudei hoje 3 horas, estudei amanhã 3 horas, por exemplo. E aí, no dia seguinte, eu não estudei. O que eu vou fazer? Nos próximos dias, eu vou colocar 1 hora a mais de estudo para poder ir compensando esse tempo que eu perdi. Então, eu estou tentando sempre manter de 3 a 4 horas de estudo, que eu acho que é o mínimo para as metas que eu tenho, né? Para poder tocar num bom nível, né? Eu pretendo chegar
num bom nível, então para isso preciso estar me dedicando. Então tenho algumas metas e para atingir essas metas, né, tanto de repertório quanto de qualidade musical, eu preciso passar um tempo ali me dedicando aos estudos, malhando ali no instrumento para poder sair alguma coisa. Então 3 a 4 horas por dia. Eu geralmente estou fazendo isso pela manhã, acordando de manhã cedo, e aí eu venho aqui pro estúdio ou em casa mesmo. Aí eu pego de 8 até 11h30, às vezes eu passo até meio-dia, meio-dia e meia, estudando. E aí eu começo a trabalhar de tarde e de noite com outras coisas. Então, pessoal, essas foram as perguntas que eu recebi. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você quer ver mais vídeos explicando sobre música, qualquer assunto musical, tá? Sobre violoncelo e coisas afins, manda pergunta aqui, comenta aqui o que você quer saber, tá? Dá like, e aí eu vou saber que você gostou desse vídeo. Se você não der like, se você der dislike, ou se você não comentar, eu vou saber que você não gostou desse vídeo e não vou fazer outros vídeos assim, conversando. Vou só fazer vídeo tocando, que aí é melhor. Então, se você gostou, deixa teu like, comenta, deixa uma dúvida aqui, uma pergunta para eu responder num próximo vídeo. E aí, em outro momento, também vou fazer uma enquete lá no Instagram, junto todas as perguntas e faço outro vídeo como esse. Então tá, valeu pessoal, até mais!